Sendo um famoso escritor e erudito, C.S. Lewis tinha uma agenda extremadamente cheia. Mas, a despeito das intensas demandas de seu tempo, ele respondia pessoalmente e, na maior parte das vezes, à mão. Essas cartas que ele recebia vinham do mundo todo. Ele orava pelas pessoas que lhe escreviam e muitas vezes das quais nunca havia conhecido. E até enviava dinheiro para os que estavam passando necessidades. As pessoas às vezes simplesmente iam à sua casa e ele as convidava a entrar e lhes servia ou convidava alguma coisa para comer. Ajudava a sustentar alunos que não podiam pagar os estudos e abria sua casa às crianças necessitadas. Por 3 meses ele hospedou em casa um adolescente com deficiência mental e o ensinou a ler. Ali estava um homem que lecionava para os melhores alunos do mundo nas universidades de Oxford e Cambridge e que escrevia poderosas obras apologéticas em defesa do cristianismo. Sabia que ao seguir a Jesus precisava amar, não só por palavras, mas também por atos de justiça. Vamos agora a definir nosso foco. O foco da lição desta semana é saber que, como embaixadores de Cristo, somos chamados para uma missão ampla que toque a vida das pessoas, aqui e agora, para que também as conduza à vida eterna. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos reunidos aqui para poder conversar um pouco sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e guiados pelo estudo da lição da Escola Sabatina. E estamos já na lição número 7. E o título da lição desta semana é Jesus, o Mestre das Missões. E para poder compreender e poder explicar um pouquinho melhor esta lição, está conosco mais uma vez o Dr. Luigi Braga, quem é o advogado da Divisão Sul-Americana. É uma honra compartilhar esses momentos com você também. A alegria é minha de estar aqui, pastor. Vamos a pedir a direção de Deus para nosso estudo. E você também, onde está, por favor, incline seu rosto, vamos orar. Poderoso Deus, uma vez mais, pedimos que o Teu Santo Espírito nos mostre o caminho que deve ser percorrido no estudo dessa lição. Pedimos que o Senhor abençoe não só nós nesse momento, mas intercessoriamente pedimos por todos os professores e outros guias que irão orientar os nossos alunos no estudo dessa lição. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a tocar 2 assuntos nessa lição. Jesus como mestre das missões. Em primeiro lugar, vamos falar sobre missão universal de Jesus e depois vamos falar sobre aquele grande legado, a grande comissão. Como é que o Antigo Testamento já começa a descrever o que seria a grande missão de Jesus nessa terra? O profeta Isaías, ele já faz uma descrição logo no início sobre o que é e qual é o papel de Jesus. Ele já anuncia que o Filho de Deus não viria a essa terra só para ser o sacrifício vivo, mas ele anuncia que Jesus viria também com uma finalidade de esclarecer qual era a mensagem e de estabelecer a missão. Então ele não viria simplesmente morrer, porque a morte de Jesus sem alguém para pregar o motivo da morte de Jesus não fazia sentido. Então ele veio não só cumprir a missão dele, como veio também estabelecer a missão para os novos missionários, que seríamos nós, que somos nós até hoje. Como que descreve então a palavra de Deus? Vamos ler essa passagem, Isaías 42, 1, 6 e 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, e os que jazem também em trevas. Aqui não está falando das cárceres físicas, né? Não está falando tampouco
de lugares escuros fisicamente, está falando da escuridão, da ausência da verdade, da palavra de Deus. Não está falando de cárceres físicos, está falando de pessoas que estão presas em seus pecados. Então, Jesus veio para libertar essas pessoas desse problema. E aí está claramente o anúncio da missão de Jesus. Agora, como é que a Bíblia descreve o anúncio da missão mundial, universal de Jesus? Tudo começa em seu nascimento, né? Perceba, pastor, que os anjos, eles são tão missionários, né? Eles são tão missionários, eles têm uma noção tão grande da importância do que era a missão de Cristo, que em Lucas, no capítulo 14, eles quase que gritam isso para todos os pastores que estavam ali. Porque para eles aquele era um momento de glória. Quando ele diz glória a Deus Lucas nas maiores alturas. 2,14, né? É, exatamente, Lucas 2,14, quando ele diz glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. O que ele estava dizendo? Olha, a excitação dos anjos dizer assim, olha, Deus quer tão bem a vocês, Deus quer tão bem aos homens, que ele enviou o maior missionário do universo. Não só para morrer, mas também para ensinar vocês. Então os anjos estavam empolgados exatamente com o que nós temos hoje, que é ter Jesus como o nosso grande mestre missionário. É a oportunidade que eles estavam vendo, olha, vocês vão ter acesso ao que há de mais bonito, de mais intenso, de mais importante que existe no universo, que é o ministério de Cristo. Alguns alegam, dizem que Jesus só veio para salvar seu povo. E está na Bíblia também, né? Quando termina de escrever, Mateus fala um pouco sobre a genealogia de Jesus, e então termina dizendo, porque todos esses pecadores que antecederam Jesus, ele veio a salvar a seu povo de seus pecados. Mas aqui no texto que acaba de ler, está sendo muito mais universal, né? Está sendo muito mais amplo, parece que está claro aí. Ele, glória a Deus nas alturas e na terra paz e boa vontade para com os homens. E essa declaração para com os homens é uma declaração universal, para, como dizer, todo ser vivente vai ser realmente beneficiado pela salvação, claro, se eles aceitam. Por isso é que desde seu nascimento já é anunciado a missão universal de Jesus. Agora, seu batismo também tem uma declaração forte, né? Essa interpretação que o senhor fez, pastor, de que é uma declaração universal, não é uma interpretação só sua. Ela também foi uma interpretação feita por João Batista. Sim. Foi uma interpretação feita por João Batista e para ele foi tão intenso que ele não quis mencionar nem só os homens, os seres humanos. Ele disse, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quando ele diz em Lucas 3, no versículo 6, ele diz, e toda carne verá a salvação de Deus. Ou seja, não é algo restrito. E nós temos Isaías 56 também, que fala do sábado, que fala do dia de guarda, e diz claramente, todos que vierem aqui adorar, eu vou aceitar os holocaustos de todos vocês. Não está dizendo que todos serão salvos, né? Não. Há que diferenciar. Todo mundo verá, contemplará, saberá que Deus é o Salvador e Deus quer salvar. E aí está o grande convite, né? Aqui estou na porta, chamo, convido, mas todo mundo vai ver, inclusive aqueles que o traspassaram, diz a Bíblia, né? Ele diz que aceitará. Ou seja, aceita aquele a quem está sendo oferecido Claro, algo. quem aceita. Então, eu aceito o coração que você está me oferecendo. Exatamente. Então ele diz, eu não vou rejeitar o seu coração, não vou rejeitar a sua entrega. E essa é a grande missão. Ele prega para que você ofereça. Agora, um assunto que intriga muitas pessoas é que entre sua primeira aparição pública e sua crucifixão, Jesus concentrou seu ministério quase exclusivamente nos judeus e especificamente na Galileia. Por quê? Sabe, pastor, quando nós vamos iniciar uma guerra, isso é uma estratégia de guerra. Toda vez que você vai iniciar uma guerra, você precisa de uma base. E isso se aplica até a célula humana, até toda a estrutura que você tem. Você precisa de um núcleo duro. O que é um núcleo duro? É um centro de referência. Uhum. É um centro de referência. Você precisa ter o centro de referência e criar a doutrina, criar as teses. E o melhor lugar para fazer isso
era entre o povo judeu por um motivo muito simples. Além de todas as promessas bíblicas e as profecias, nós tínhamos ali toda a doutrina pronta para entender quem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali foi tudo muito estruturado. Tanto que Paulo, que era um estudante do judaísmo intenso e ferrenho, quando ele entende quem era Jesus, imediatamente, a partir daquele núcleo duro, ele se transforma num grande missionário. Sim. Daí a importância da base para comandar a guerra. Daí a importância do estabelecimento do núcleo duro para treinar soldados especiais que fossem centros de referência onde quer que eles estivessem. E sinergia tem muito que ver com Totalmente. isso também. Uma só pessoa um só cavalo, dizem alguns, pode puxar 2 toneladas. Mas 2 cavalos podem puxar quase 3, 4 vezes mais. Poderia ser só o dobro, mas eles puxam 4, 5 toneladas mais. Isso quer dizer que se só um prega, sua influência vai ser mínima. 2 pessoas vai ser muito maior. Imagina um povo inteiro. Poderia ser uma influência maior. E esse era o propósito de Deus para a grande missão que tinha. Agora, falando da grande comissão. Em que consistiu a grande comissão de Mateus capítulo 28, muito famoso, que muitos chamam a grande omissão, né? Porque omitimos muito isso. Em que consistiu a grande comissão? Primeiro, ela é uma ordem. Ela não é algo facultativo. É interessante que Deus às vezes chama vinde, ele convida, ele tem, não é? Ele disse, estou batendo a porta. Mas na grande comissão, ele tem uma ordem. É literalmente uma ordem de guerra. É uma ordem para avançar sobre o fronte. Quando ele diz, ide e pregai o evangelho, E fazendo discípulos e batizando. Ou seja, vá, explique e leve a pessoa a ter a entrega total, como eu me entreguei. Porque o batismo é a entrega. E né? sem dúvida alguma que o imperativo, o único verbo imperativo dessa declaração de missão foi ir e fazer discípulos, né? As demais foram uma espécie de estratégias para poder, como resultado dessa missão, batizar, ensinar, fazer todas as coisas que os mandado são complementares a esse grande imperativo que é fazer discípulos. Como é que era importante no cumprimento da missão fazer discípulos? Ao longo da história isso sempre aconteceu. Jesus fez discípulos. Que sempre que havia na Esther, como estudamos a semana passada, um Mardoqueu estava por trás. E sempre que havia um Elias ou Eliseu, sempre havia um Elias por trás. Parece que o princípio de enviar de 2 em 2 não é somente para ir e pregar. A grande comissão não é só 2 se acompanham, são mais fortes. Não é só isso. É um deles, é aquele que auxilia e aquele que anima o outro. E mutuamente, mas um deles se torna um discipulador. Esse é um princípio fundamental. Jesus nunca ouviu esse assunto, sempre enviou de 2 em 2, trabalhou com um grupo de 12, trabalhou com 70, mas esses 3 princípios fundamentais estão nessa grande comissão, principalmente ide e fazer discípulos. Agora, como e onde foi cumprida essa grande comissão? Esse é um ponto-chave. Eu acho muito bonito quando você consegue perceber na Bíblia que a estratégia que nós usamos hoje, ela é uma estratégia que foi implantada por Jesus. Que não é buscar um exército de iguais, é buscar um exército de habilidades múltiplas. São as chamadas inteligências multifocais, ou seja, ele buscou Paulo, buscou Mateus, buscou Pedro, buscou Filipe, ou seja, buscou uma estrutura diferente. E para cada habilidade diferente, ele buscou um centro de influência diferente. Certo. Então ele pegou Paulo e disse, você vai para o norte do Mediterrâneo, onde estão as influências intelectuais, você é um intelectual, você é um cidadão romano, você vai aqui para a Etiópia, onde tem uma grande população com uma religião, você vai para um outro lugar, você vai... E todos esses lugares para onde esses homens foram enviados eram centros de referência, eram as Nova Yorks da época, sem dúvida. Não é? Era Hong Kong da época, era Londres, era Paris, ou seja, eram exatamente locais em que você tinha pessoas de todos os lugares. Cada visitante que chegava em Corinto e tinha contato com Paulo, ao voltar para casa, ele levava a semente do evangelho. O etíope, quando estava na estrada, teve o contato e ao voltar para a Etiópia levou uma semente. Aquele que foi... Então, eles buscavam uma estratégia para ser centro de influências que levariam
essas mensagens para outros pontos. Então é bonito ver essa estratégia, ou seja, primeiro a criação do núcleo duro, depois a escolha de pessoas com inteligências múltiplas e, por último, a estratégia na pregação do evangelho para atingir a grande comissão. Ide, mas não é ide bagunçado, não é ide sem controle, não é ide sem orientação, é ide dentro dessa estrutura, ide dentro dessa estratégia e nós vamos atingir a nossa grande finalidade. Então, há espaço para todos os missionários e para todos os centros de influência. Agora, o principal centro de influência é cada um de nós. As pessoas. Jesus começou esse movimento grande, fortalecendo aquele ponto principal, Jerusalém. 200 aldeias foram visitadas por Jesus, atingidas, fortalecidas, para que a partir de aí os discípulos pudessem sair depois da ordem para todos os lugares. O mesmo Paulo pregou não em todas as cidades, foram cidades estratégicas. Ele, das 7 igrejas do Apocalipse, só atingiu uma delas, a mais importante, Éfeso. E ele foi a Corinto, aos principais centros poblados daquele tempo. Ele foi, e a partir de aí, todos os que chegavam dispersavam o evangelho. E isso foi o que Deus permitiu naquele tempo. Nossa missão não poderia ser diferente. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como podemos aplicar essas lições para nosso diário viver? Temos incluído cuidado físico e espiritual em nossa missão de fazer discípulos. Como evitar o perigo de, por um lado, acabar pregando apenas um evangelho social e, por outro lado, nos concentrar apenas numa salvação individual? Deus nos chama a pregar um evangelho eterno, completo, equilibrado. E Deus nos chama para cumprir essa missão. Alguma outra aplicação, doutor? Para mim, a aplicação da estratégia de Jesus, nós devemos aplicar na nossa vida. Primeiro, criar o nosso núcleo duro. Qual é o nosso núcleo duro? É a nossa comunhão pessoal. Né? A comunhão é estar na primeira hora de cada manhã nos preparando a nossa família, criando uma estrutura. Depois disso feito, nós temos que escolher as pessoas certas. Quais são as pessoas certas para pregarmos os evangelhos? Aquelas que estão sob nossa influência. Exatamente. Aquelas que estão ali, nossos amigos que trabalham conosco, que às vezes lavam o carro, que limpa o nosso mecânico, aquele que nós atendemos como cliente. Nosso centro de influência. Gostei. E depois disso, transformar cada uma dessas pessoas em pessoas que vão levar a semente para os locais onde elas vão e que você não tem acesso. É usar a estratégia de Cristo, criar o seu centro duro, núcleo duro na sua comissão, preparar a sua centro de influência imediato e esperar que essas pessoas levem ainda mais o evangelho. Esse é, para mim, a grande aplicação da estratégia de Jesus, como um missionário que ele é. Amém. Vamos ouvir agora o comentário do autor da lição, que vai ter sua parte nesse momento. Jesus foi, com certeza, um modelo de missionário. Ele tomou a jornada mais longa, passou pela maior mudança cultural, enfrentou os maiores riscos. Então, ao olhar para sua vida, estamos aptos a encontrar alguns princípios básicos. O que o tornou tão efetivo? Um princípio que eu quero sugerir é humildade. Ele tinha todos os motivos para ser orgulhoso, mas não foi essa a forma que agiu. Humildade. Ele estava disposto a lavar os pés daqueles discípulos em disputa na noite anterior à sua execução. Embora eles estivessem disputando sobre sua cabeça sobre qual deveria ser o maior dentre eles. Não há melhor ilustração de humildade na Bíblia como essa. Jesus também viveu uma vida de serviço. Ele poderia ter sido servido, assim como muitos outros líderes religiosos foram. Poderia ter tido pessoas a seu serviço, atendendo suas necessidades, mas ele alterou isso indo em busca das necessidades dos outros. Ele era orientado ao serviço. Então ele era humilde, tinha atitude e prática de serviço. E claro, ele era um mestre professor. Nós, como seus seguidores, queremos aprender o serviço, a humildade e também a ser bons pupilos de seus ensinamentos. Não precisamos viajar a terras distantes para pregar o evangelho. Perto de nós existem grupos de pessoas, bairros inteiros, vizinhos nossos que nunca ouviram de Jesus. É só necessário ter o mesmo sentimento que teve Jesus pelos perdidos. Lembrando que no discipulado não existe concorrência nem substituto. No lugar onde você está e onde você é chamado, a
cumprir a missão, provavelmente ninguém lo faz. Por isso que cumprir a missão em teu lugar e em teu vizinhança, em onde você está, é fundamental. Eu quero fazer uma oração muito especial para que você possa ser um instrumento de Deus nessa semana, não na próxima, não amanhã, hoje mesmo. Possa te levantar desta lição e quando você já tenha uma oportunidade, fala do amor de Deus, seja uma influência maravilhosa do que Deus já fez por você. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Usa-nos em tua missão. Possamos refletir o caráter da tua missão para outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.